Nesse vídeo eu vou te contar exatamente o que eu faria para escalar um negócio B2B em 2026. Depois da vinheta eu te conto. Quando a gente está trabalhando com o mercado B2B, a gente tem algumas peculiaridades em relação a outros mercados, outros nichos, e a principal coisa que eu tenho aqui é uma venda mais complexa. Então, normalmente eu trabalho com inside sales, diferente daquele público onde eu posso fazer uma venda direta, fazer um self-checkout. No mercado B2B eu vou trabalhar especialmente com gerar um lead para levar esse cara para uma reunião, para depois da reunião vender ou assinar um contrato com ele. Essa peculiaridade do B2B faz com que a gente precise ter algumas características de segmentação e de interesse que variam de acordo com o teu nicho de mercado, mas via de regra seguem a mesma linha de raciocínio. Qual a linha de raciocínio que eu tenho que trabalhar aqui? Quando eu estou trabalhando no mercado B2B, né, dependendo do orçamento que eu tenho, eu preciso primeiro entender quem é meu público e a melhor forma de chegar nele. Então pensa aqui, se eu tenho um software B2B que eu só posso vender para um cara que é um diretor de TI, não adianta eu gerar um cara que é um diretor de marketing, eu preciso que seja um diretor de TI. E essa é a minha característica que define que ele é um MQL, que define que ele é um lead qualificado para marketing. Qual a melhor ferramenta para eu definir o perfil e chegar nesse cara para poder fazer um processo comercial e levar ele para uma reunião? É o LinkedIn. Toda vez que eu tiver uma característica profissional importante, o LinkedIn é a melhor maneira de gerar leads qualificados dentro do perfil. Então, gerar os MQLs. Tá? Porém, quando eu gero os MQLs, eu preciso levar esses caras para o processo comercial e para que eu identifique ou para que eu gere interesse nessa galera, eu tenho dois caminhos. Um dos caminhos é eu fazer isso via conteúdo automatizado, estratégia de inbound, por exemplo. Então eu vou trabalhar fluxo de e-mail, fluxo do WhatsApp, eu vou enviar meus materiais para ele para que ele aumente o nível de consciência dele e em algum momento ele esteja pronto para comprar. Pode acontecer que esse cara já esteja pronto para comprar de acordo com a conversão que ele teve? Claro, com certeza pode. Mas para que eu aumente a eficiência do meu funil completo, eu preciso trabalhar essa estrutura de esquentar desses leads. Uma das possibilidades é via conteúdo. A outra possibilidade é a gente trabalhar via processo comercial. Qual é a vantagem e desvantagem de cada um? No conteúdo, o negócio é muito mais escalável, não depende do meu tempo. Então eu configuro uma automação, essa automação roda por anos e essa automação funciona para que eleve o nível de consciência. Só qual que é o problema disso? Eu tenho taxas de conversão, né, entre uma etapa e outra, taxas de abertura, taxas de clique que são baixas. Então, num funil de inbound, por exemplo, a média de taxa de abertura de um e-mail é entre 15% a 25%. Desses 15% a 25% que abrem o e-mail, eu tenho mais uma média de 1% de quem clica no e-mail realmente vai consumir meu conteúdo. Então eu preciso de um volume muito grande para que eu consiga ter um aproveitamento interessante em elevação de nível de consciência. Então é escalável, mas é menos eficiente. Agora, quando eu estou trabalhando no processo comercial, né, quando eu trago esse cara para uma reunião, quando eu faço uma ligação de pré-vendas, onde eu identifico as minhas características de validação de perfil, né, de interesse, na verdade, de BUNT, por exemplo, budget, autoridade, necessidade, time, e levo esse cara para uma reunião. Nessa reunião eu consigo entender as dores dele, mostrar para ele as dores deles, mostrar para ele a implicação dessas dores, entregar para ele como que ele pode resolver e me oferecer como solução para resolver isso para ele. Então eu consigo elevar o nível de consciência de uma forma muito mais rápida dentro de uma reunião, por exemplo. Quando eu consigo elevar o nível de consciência dentro de uma reunião, eu entrego uma eficiência maior. Mas qual que é o problema disso? Não é escalável. Eu não consigo fazer 150 reuniões no mesmo dia, partindo da premissa que são reuniões de 1 hora, por exemplo. Então, dentro disso, eu acabo entregando uma eficiência alta, mas eu acabo comprometendo a minha escala. E como que eu faria então? O que eu acho que é o melhor caminho para seguir esse jogo? O melhor caminho que eu tenho aqui é trabalhar as duas frentes. Então tem aqueles leads que eu gero, passo pelo processo comercial, levo para uma reunião e esquento, e tem aqueles leads que eu acabo não conseguindo levar para o processo comercial por N motivos, seja por falta de tempo, seja por aquele cara não estar pronto naquele momento. Esses caras eu trabalho conteúdo. Então eu tô sempre trabalhando as duas coisas. Se o cara tá mais pronto, se eu consigo levar ele para uma reunião, eu já elevo o nível de consciência e já fecho. Se eu não consigo fazer isso ainda, eu elevo o nível de consciência via conteúdo, é menos eficiente, mas é muito mais escalável, consigo fazer isso com muita gente por dia, e aí cada vez que esses caras chegam no nível de consciência interessante, eu ofereço uma nova conversão para levar novamente para o processo comercial. Então, esse processo de esquentar o lead, ele deve ser contínuo para que você traga leads qualificados, gere interesse e consiga fechar. Então, esse é o contexto mais voltado aqui para o LinkedIn. Então, no LinkedIn, você vai gerar o lead dentro do perfil de cliente ideal, vai levar para esses dois caminhos e, ok, você vai ter um funil bastante eficiente. Em adição a isso, para você trabalhar com um cara
diminuir o teu ciclo de vendas, eventualmente aumentar a tua taxa de conversão, você pode trabalhar diretamente com quem já está buscando a tua solução. E como que eu encontro pessoas que já estão buscando a minha solução? Via de regra, você trabalha com o Google Ads. Qual a diferença do Google Ads em relação ao LinkedIn? No LinkedIn Ads eu tenho uma capacidade de segmentação de perfil muito maior, então eu tenho uma qualificação muito maior, via de regra, do que no Google. Porém, no Google eu tenho os caras que já estão buscando pela minha solução. Então eles já podem estar buscando por software de TI. Então se esse cara, ou software X, né, idealmente diretamente pelo nome. Então esse cara, ele já está no fundo de funil, ele já sabe o que ele precisa, o que ele quer agora é ir direto para uma reunião e fechar negócio. Ou eventualmente até comprar direto. Qual que é o ônus e o bônus aqui? Primeiro, essa galera de fundo de funil é muito mais cara. Então o custo de um lead para um termo de pesquisa fundo de funil, via de regra, ele é muito maior. Então ele deve custar aí, às vezes, 4, 5 vezes mais do que um lead qualificado dentro do LinkedIn. Mas esse cara, eventualmente, te entrega um ciclo de vendas menor e uma taxa de conversão possivelmente mais alta. Então qual que é o melhor mundo aqui? É você trabalhar as duas coisas. Então você vai trabalhar no teu planejamento LinkedIn Ads, gerando leads qualificados, abastecendo sempre o teu funil. Vai trabalhar um Google Ads com as palavras-chave de fundo de funil, termo de pesquisa bem segmentado, uma boa otimização, para que você traga somente aqueles caras que já estão prontos para comprar. Então isso exige um bom processo de otimização, exige uma boa estratégia para que você apareça e converta somente esses caras, porque senão o Google pode ficar bastante caro se você estiver almejando o fundo do funil ou se você não souber otimizar, que você vai acabar desperdiçando orçamento com palavras-chave que não fazem sentido. Então, se fosse para começar no mercado B2B, eu iria nessa linha. Iria para o LinkedIn Ads, para você trazer leads qualificados em volume, iria para o Google para trazer a galera mais fundo de funil. Pô, então a gente não trabalharia meta? Não, eu não trabalharia meta nesse primeiro momento, salvo se eu tivesse muito orçamento disponível. Se eu tenho um orçamento relevante disponível, aí a gente trabalha com meta, especialmente para fazer remarketing. Então pensa que eu já exauri o LinkedIn e o Google, e agora eu quero só reimpactar essa galera. Então eu tenho muito tráfego, eu tenho muitos visitantes no meu site, muita gente convertendo em formulário, e eu quero reimpactar esses caras onde eles estiverem. Ótimo, eu vou trabalhar o meta para remarketing. Então para essa galera que já tem o interesse, ou que já está qualificada, que eu captei dentro do LinkedIn, agora eu vou aparecer para eles várias vezes dentro do meta, o que provavelmente vai aumentar também a minha taxa de conversão e vai me deixar o meu processo ainda mais eficiente. Então se você vai começar no mercado B2B em 2026 ou vai escalar, ou está pretendendo escalar, leve em consideração essas nuances, né? Então o LinkedIn tem uma característica, o Google tem outra, o Meta tem outra, o ideal é que você una as três e consiga trabalhar uma escala dentro do teu processo. E aqui, claro, dependendo de quanto orçamento você tem, você deve inclusive inserir campanhas de branding para as pessoas buscarem mais pela tua empresa, aumentar o engajamento, aumentar a base e trabalhar um orgânico para estar sempre aumentando o nível de consciência via inbound, via orgânico, via qualquer frente que o teu público-alvo consuma. Então o grande segredo é você entender onde o teu público-alvo está, qual é o comportamento e você se posicionar lá. Resumindo, o que eu trabalharia nesse caso? Eu trabalharia com conteúdo orgânico para eu ter os materiais e poder veicular eles no inbound, nas automações para elevar o nível de consciência de forma automática e escalável. Trabalharia o processo comercial para pegar os leads qualificados, elevar o nível de consciência em uma reunião e ter uma eficiência alta, mesmo que seja menos escalável. Trabalharia o Google para trazer o cara mais no fundo de funil, que tem uma taxa de conversão mais alta e equilibrar melhor o meu funil, trazendo às vezes um ciclo de vendas mais curto e uma previsibilidade, um retorno mais rápido. Trabalharia o remarketing também lá no Meta e distribuiria verba também em branding e em aumento de base para que eu tenha cada vez mais público me acompanhando e nível de consciência mais alto. Se você quiser entender, se achou complexo, quiser entender como a gente faria no teu caso, aqui embaixo no primeiro link da descrição, eu vou deixar uma página para você falar direto com o meu melhor consultor. Você vai falar com ele vai te contar exatamente o que a gente faria no teu caso, com as tuas condições, e na pior das hipóteses você sai de lá com uma estratégia completa para escalar o teu negócio em 2026. Fechou? Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar a tua estratégia de marketing e vendas para que no fim das contas você coloque mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.